Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o quê? Nesse vídeo eu acho muito importante, está sendo discutido muito sobre alcalinidade, né? E vou mostrar de forma simples e prática, tá? Como é que funciona o processo. A dureza em carbonato, eu vou provar hoje para você nesse vídeo o que significa a dureza em carbonato, tá? E para que a gente faz essa análise, provando na prática. E esse kit aqui, tão conhecido da Alpha Kit, alcalinidade, por que a gente vai fazer? Então acompanhe até o final desse vídeo aí, você vai entender. Vou mostrar na prática sem esconder nada, pode ficar tranquilo, a gente não esconde nada aqui, que o intuito é ajudar. Talvez você nunca fez análise da alcalinidade, né? Talvez agora, depois desse vídeo, você vai começar a prestar um pouquinho mais atenção. Mas enquanto isso, seja muito bem-vindo aqui no vídeo de hoje, né? Espero que você se sinta bem. Véspera de Natal, antes que eu esqueça, um Feliz Natal para você, para sua família, para suas tilápias. Lembra que ela faz parte da sua família, né? Ou o teu peixe que você está produzindo aí na sua região, tá? E um Feliz Ano Novo também, tá? Para não esquecer aí de vocês. Então o objetivo do vídeo hoje, né, é mostrar essa questão sobre dureza em carbonato e alcalinidade. Entender a diferença. Eles são totalmente diferentes um do outro. E a gente consegue mostrar isso, uma palavra meio chata, provar de forma simples e clara para que cada um serve. Daí acaba essa discussão sobre alcalinidade e dureza em carbonato, porque as pessoas estão misturando as coisas, né? Tá bom? E se você tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer aqui, seja muito bem-vindo, né? Nessa live de hoje, para que a gente podemos matear e tirar as suas dúvidas aí que você tiver vindo, e se quiser falar qual a cidade e região que você está falando, né? Já estamos em 2026 e vamos começar com o pé direito 2026, tá? Isso pode ter certeza que devemos começar com o pé direito ou com os dois pés juntos, né? E deixa o esquerdo para trás, né? Eu acho que essa é a questão muito importante, porque toda vez foi falado que começar a acordar de pé esquerdo, levantado de pé esquerdo não é bom. Vamos começar com o pé direito 2026, ou para dar mais sorte com os dois pés juntos, né? Temos que andar sempre junto. Então vamos lá, como é que você vai me provar que esse kit alcalinidade é diferente desse da dureza em carbonato? Primeiro, se você pegar o fabricante e ler o que está escrito assim, dureza em carbonatos KH. Não diz nada de alcalinidade aqui. Primeiro ponto. Vamos lá para outro kit. O outro kit, da Alpha Kit, está escrito alcalinidade. Então os reagentes está escrito alcalinidade. Já é uma pequena prova para você se aprofundar mais. Tá, Lucas, na minha piscicultura, na minha produção de peixe, aqui já não estamos só falando de tilápia, estamos falando de tudo que é tipo de peixe, tá? É muito importante ter uma dureza em carbonato? Sim. É muito importante ter uma alcalinidade um pouco mais alta? Sim. Mas quem que afeta o peixe diretamente? O peixe, especificamente, é a dureza em carbonatos, tá? A dureza em carbonatos, ela vai beneficiar diretamente o peixe, porque ele vai aproveitar esses cálcios, esses bicarbonatos, e os carbonatos estão disponíveis, absorvíveis. A alcalinidade, no caso esse kit aqui, de maneira bem grosseira, quem que vai aproveitar isso? É o ambiente, não é o peixe, é o ambiente. As bactérias na decomposição, no excesso de carbono, vai acabar consumindo alcalinidade nas reações químicas aí, da forma bem grosseira para você entender. Tá, como é que nós vamos provar isso? Separei umas bagunças aqui para vocês. Para vocês entenderem, vou puxar aqui, tem que cuidar. Isso aqui é cal hidratado, vou levantar aqui, tem que cuidar para não misturar, aqui caiu o canequinho. Não, tem que... Esse aqui é o calcário domelítico. Calcário domelítico no caso, né? Pode ver, ó, caiu o cal virgem aqui, ó. Tem que cuidar para não pegar, senão não vai dar efeito. Separar aqui para o lado para não dar contraprova. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar dois recipientes, e nós tivemos a ajuda do Thor e do Sirius, que são os potes deles, né? O Thor e o Sirius falaram, pode pegar, eles deixaram, tá? Então nós vamos pegar, já vou deixar aqui. Aqui nós vamos fazer a análise da dureza, primeiramente, e aqui a análise de alcalinidade, tá? O que nós vamos usar? A água são as mesmas, vou misturar, porque vai que vocês acham que a água é diferente, né? O que nós vamos fazer? Primeira etapa.
pegar da mesma água, tá? Então, tá, beleza. Tem gente que tá com sede já, né, Zeus? O que que nós vamos fazer? Vamos fazer a análise. Beleza. Análise de dureza em carbonato. Essa aqui é uma água de poço artesiano. Então, ela vai dar provavelmente um 30. Vamos lá. 10, 20, 30, 40. Certo? Lembra que as águas são o mesmo, que você está me acompanhando. São do mesmo balde, está tudo misturado, tudo igualzinho. Então deu 40. Esse kit é alcalinidade. Se ele é para ser igual à dureza em carbonato, então ele teria que dar a mesma referência, né? Mas, vamos lá. Essa seringa está escrito a quantidade de alcalinidade em geral aqui. Então tem que ter essa seringa. Não é que eu quero usar, vem junto com o kit. Então a orientação é 10 ml de água. Uia! Agora fiz caca. 10 ml de água e 2 gotinhas. E o que acontece? Como é que se trabalha? A água ficou azul e ela vai ter que mudar de cor, tá? Aí nós vamos ter que pegar o reagente 2. Tô sem unha. O reagente 2. Nós temos que encher a seringa. Aí, conforme nós vamos colocando, vai dizendo quanto que é a alcalinidade. Por isso tem essa numeração, né? Então eu vou colocar ali até 40. 40 não mudou. 60 começou a mudar, mas ainda não. 80. Ó, 80. Mudou a cor. Então você vai ver aqui. A seringa aqui parou em 80. É onde é que a seringa para. Vocês conseguem ver? Deu? Então 80. Tá. Aqui você viu que deu 40, aqui deu 80. Ah, Lucas, é só o dobro. Não, não tem nada a ver. Agora vocês querem que eu adicione... meu ventinho. Agora eu vou adicionar o cal hidratado nesse spot. Vai dar muito. O cal eu vou pôr bem pouquinho, porque ele tem uma reação muito forte. Tá? Mais ou menos 5 ml de cal hidratado aqui. Eu vou fazer só num, tá certo? Depois, por que eu vou sujar 2 potes? Vou agitar ele. E agora nós vamos fazer a análise. Então vou jogar fora. Passar uma água limpa. Pegar assim. Tá, a gente não vai conseguir zerar isso aí, tá? Não vai ter jeito. Não sei se vai dar certo se não punir demais também. Opa, esse é 10. Então tá, põe aí cal hidratado. Aqui eu não vou conseguir zerar teoricamente, né? Porque tanto cal. Vamos lá. Mas vai dar mais que 4 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos parar porque não tem fim aqui. Isso não tem fim, né? Tá, vamos ver a qualidade, se ela vai subir, como é que ela vai ficar. 1, 2 gotinhas. Tem uma formiguinha me picando. Então vamos ter que pegar, encher a seringa novamente, enquanto isso pode fazer perguntas, caso quiser. Então vamos ver se vai alterar a qualidade. Vai alterar a qualidade? Não sei, não fiz o teste, vou fazer a primeira vez também, com vocês, juntinho. 40, 80, 100, também não vai ter fim. 120, 140. Tá, se eu pôr a cal hidratado, você viu que não tem fim. Só vou deixar a seringa cheia aqui. Então vocês viram ali que se põe a cal hidratado, né? No caso a concentração é muito forte, né? Não teria... Esse é o problema, mas não vai ter fim. Subiu tanto a qualidade, o kit dá a qualidade como dureza em carbonato. Vocês viram. Então
o cal hidratado vai subir. Mas aqui é uma experiência bem grosseira, tá certo? Tinha que fazer uma caixa maior. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e ponhar o calcário. Também uma experiência bem grosseira. Ixi, ficou demais. Diluir um pouco. Tem que diluir um pouco, senão vai ficar demais também. Tinha que ter usado 5 ml lá, era mais fácil. Exagerei na mão aí, Deus o livre. Senão também não vai dar certo as ideias aqui. Então vamos lá. Vamos ver se muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bem exagerado, por isso que deu 6, né? Senão ia ter ficado ali em 4 mesmo, tá? Só pra vocês entenderem. Mudou. Você viu que o cal hidratado não mudou, né? Então 6 gotinhas. 2. Agora vem a alcalinidade aqui. Agora vamos lá. Tava em 80 antes de misturar o calcário, né? Vou pôr a 80 aqui. Ó, põe aí 80. Só pra você ver. Não sei se vai conseguir ver. Mas enfim, coloquei em 80. É que tá bem em cima do 8 aqui, porque o 100 tá aqui, ó. Aqui já tá o 100, aqui tá o 8. Tá. E ó, não mudou a cor. Agora vamos pôr 100. Pode ver que quase muda. Não. Vamos pôr 120. Opa, quase. 140. Opa, olha aí, ó, 140. Ela vai querer voltar. 160 então. Aí vermelhou um pouquinho, mas ó, agora mudou. Então vamos supor 160. Tá, o que isso prova para nós? Agora você entende por que a gente tem que trabalhar com os dois kits. Não sei se você entendeu a lógica, né? Claro que o cal hidratado, da forma que eu fiz exagerado, ela teve alteração na alcalinidade também, né? Mas o que quer dizer? Olha o calcário, o que ele faz, né? Então o calcário, por exemplo, assim, às vezes o que acontece, a tua dureza em carbonato está boa, está 40. Só que a tua alcalinidade está baixa, está 70, um exemplo. O que mais acontece aqui, 30, 70, depende muito da chuvarada, né? Então o que eu consegui mostrar para você? Qual é a importância dos kits? Então a alcalinidade, por exemplo assim, para eu saber se eu preciso exatamente o calcário, tá aqui. A grama vai nascer bem aqui agora. Aproveitar. Antes que o cachorro toma cal. Né? Obrigado, Thor. Obrigado, Círis, pela sua participação aqui, cedendo o pote de vocês. Muito bom, né? Então tu viu nesse vídeo, de forma bem resumida, é fácil de entender para que serve cada um, tá? Porque o cal hidratado, você vai mexer na dureza em carbonato rapidamente. A alcalinidade que teve alteração, mas é porque a dose foi estratosférica, né? Mas se você jogasse lá 10 gramas por metro cúbico, 10, não ia ter essa alteração. Você ia fazer a análise da alcalinidade e você ia ver que ela não ia mudar, entendeu? E daí você joga o calcário, aí tem mudança. Aí você viu que o calcário ele demora mais para reagir, para subir a dureza em carbonato. Então toda vez que nós aplicamos o calcário, a gente percebe que a dureza em carbonato não sobe, mas a alcalinidade sobe, tá? Então por isso que essa é a diferença entre o kit da alcalinidade e o kit da dureza em carbonato. Qual que você vai escolher? Você vai precisar dos dois, se você quer trabalhar com calcário e dureza em carbonato, né? Porque aqui, por exemplo, se eu baixar a minha alcalinidade, deixar ela baixa, vai dar problema nas reações químicas com o gás carbônico, que a gente precisa dar um efeito nele. Então,
O que acontece? Precisamos melhorar a questão da oxigenação. O calcário ajuda muito a parte de oxigenar o tanque melhor. Quebrar a tensão superficial do tanque. O corê, a respiração do tanque, é uma palavra bem grosseira para você entender. E o cal hidratado, o cal virgem, que é esse pó branco aqui, ele serve mais para disponibilizar os carbonatos e os bicarbonatos, ou seja, ele é disponível para a tilápia e para as bactérias também. Mas entende, se a gente só trabalhar com cal, vai ficar faltando a alcalinidade, ou seja, o tanque não vai respirar. As outras trocas gasosas dificulta. Então é isso que a gente aprendeu, a gente tirou... Tá bom então? Tem umas galinhas voando aí. Dá um frito já. Tá bom já para fritar. Aí para você entender. Ah, Lucas, quanto calcário jogar? Né? As pessoas ficam pedindo, Lucas, quanto calcário jogar? Calcário faz bem? Faz. Né? Mas só que o Brasil é muito grande, eu sei que você está assistindo às vezes o vídeo, dependendo da sua região, você vai fazer o kit da... Esse kit aqui vai fazer a análise, está 170 a tua alcalinidade. Aí você vai fazer a análise da dureza em carbonato, tu vai ver que está 20, 30. Opa, então eu só preciso trabalhar com cal. Né? Ou, às vezes a dureza em carbonato vai estar mais alta e você vai ver que a alcalinidade está muito baixa. Aí você precisa trabalhar com calcário. E a gente vai trabalhando. Os dois são essencial na produção de peixe. Indiferente se for pintado, tambatinga, matrichão, o que é peixe, precisa. Tá? Então fica aqui nesse vídeo, né, no caso que você assistiu até agora, você já entendeu por que a diferença. Então dureza em carbonato é uma coisa, alcalinidade é outra. E resumir, mais resumido e melhor, dureza em carbonato para saber quanto cal eu preciso aplicar no meu tanque, indiferente se for cal virgem ou cal hidratado, e a alcalinidade para saber se eu preciso aplicar calcário no meu tanque. Tá? Então você vai perceber, como nós percebemos assim, estamos já tratando em torno de 8 gramas de ração dia, você percebe que a ciclagem vai muito rápida, um pouquinho de chuva, a alcalinidade cai e a dureza de carbonato fica. No nosso caso aqui, então tem que repor calcário. Por isso que é importante fazer a análise. Como a gente trabalha aqui com em torno de 3 a 15 peixes por metro, dependendo do tanque, a gente precisa estar ciente disso. A gente está fazendo análise 2 vezes por semana, né? Porque está chovendo. Né? O que acontece quando não chove? A dureza em carbonato sobe e a qualidade desce. Quando chove, desce a dureza em carbonato e desce a qualidade. Então desce os dois, né? Só para você ter noção da brincadeira. Por isso que a gente está aqui trabalhando tanto em cima. Ah, pode se adensar mais? Claro que pode. Mas você vai ter que trabalhar com coisas diferentes. Quando eu estava com 8 peixes por metro, a gente nem pensava em calcário. Porque o tanque conseguia trabalhar sozinho. Ou seja, da forma física dele, conseguia se virar. Mas quando você vai passando de 100 gramas, ou seja, 1000 kg por hectare de ração, ele precisa de ajuda. E aí que vem o efeito da alcalinidade para te ajudar no seu tanque. Então por isso que você tem que aplicar. A quantidade que a gente recomenda, começa com 50 gramas por metro quadrado de calcário. Né? Ah, não quero fazer análise, faz 50 gramas de calcário, final de lote você vai ver que vai precisar mais uma aplicação. Nos dias aí, geralmente aqui às vezes cada 2 semanas está aplicando, ou aplica todo dia um pouquinho, faz a forma que você quiser. O calcário nunca vai fazer mal, dificilmente você vai conseguir extrapolar. Agora, o cal hidratado, sim. Esse, se você não fazer análise, eu falo para você, chegou 40, chegou 50, tá ótimo. Então, por isso que a gente percebe certas orientações, talvez as pessoas estão que nem eu, no melhor sentido, só que acabamos não se aprofundando, né? E tu viu numa experiência tão simples de fazer, você pega o calcário, você pega o cal, dá para fazer uma experiência melhor? Claro, pegar, diluir certinho as concentrações, né? Ou só dobrar elas para daí você ver. Mas você pode fazer o teste em casa, você vai acabar verificando a mesma coisa. Então, uma forma simples de provar a você como a gente pode ajudar mais nossos peixes ali usando o calcário e como usar e quando usar, tá bom? E se você tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer aí, né? Por causa para poder tomar uma chá, agora que nós estamos na sombra linda, maravilhosa aqui, porque hoje o tempo está abafado, né? Então você pode ver, por exemplo, nosso tanque ali, os chafariz estão ligados, os areadores estão ligados, né? O oxigênio está baixo, você fala, nossa, hoje também é um dia muito especial para você, produtor de peixe, para cuidar não matar peixe, tá? Hoje é aquele dia que você mata peixe lá pelas 3, 4 horas da tarde aqui na nossa região. Que está nublado, né? Está chovendo ao redor, o tempo é pesado,
Você está vendo que minhas costas estão entortadas, já assim, o tempo está apertando, eu para baixo, falo, meu, que dia pesado, né? Você anda, você sua, você parado, você sua, você mateando, você sua, né? Ele tá suando, é uma desgraça, né? Como diz outro, toma 5 banhos por dia, né? Toma banho no açude, toma banho no chuveiro, já não aguenta mais, né? Mas faz parte. Mas então você imagina a tilápia. Então por isso que às vezes, né? Você que não tem uma automação ainda, fique esperto. Eu sei que você já é ligado, você já deixa às vezes 1, 2 aerador meio que 24 horas ligado. Eu sei que você já acompanha nós, ou aprendeu com experiência própria, isso aí, e já aprendeu. Mas ainda assim, 3, 4 horas da tarde, um dia que nem hoje, é badal para dar mortalidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem propriedades que já perderam peixe, lá com 400 gramas, coisa mais linda, chegou a matar peixe no final do dia, por falta de oxigênio. E ele tinha areador ligado, essa é a questão. Tinha areador ligado, só que a questão é que chegou 4 horas da tarde, tinha que estar todos ligados, estava só a metade. Porque a gente trabalha com time, a gente sabe como é que é. 5h30, só que às vezes o clima muda e acaba saindo mais caro para você e teve uma boa mortalidade lá. Não perdeu tudo. Mas por que isso acontece? Porque não usou calcário? Não, brincadeira. Porque a questão é, nesse horário, até umas 8 horas, depende do horário que você trata, por exemplo, você vai perceber que nesse horário, 4 horas da tarde, não pode faltar oxigênio. Porque a tilápia, no caso, falar especificamente a tilápia, é a que ela mais precisa de oxigênio. E daí você, por exemplo, hoje de manhã, um sol lindo, maravilhoso, virou meio-dia, começa a nublar, vamos dizer, 2 horas da tarde, começa a ficar mais escuro, e você às vezes não está em casa, às vezes está em casa, mas está ocupado com outras coisas, né? Fazendo um churrasco para a família, ou pensando na janta para a família, e a gente não se liga do tempo. E eu falo isso, então acelera seu timer. O que você pode fazer se não tiver oxímetro? Opa, um dia que nem hoje, dá uma olhada lá às 3 horas da tarde. Por quê? Quando eu não tinha oxímetro, eu ia 3 horas da tarde, 3h30, e já vinha uns peixes perto do areador, já ligava tudo. Quando eu tinha oxímetro, eu descia já com o oxímetro, então já verificava isso. E quando eu ponho em automação, né, como a gente tem automação agora, ficou mais fácil ainda porque ela trabalha sozinha, né? Aí que vem a vantagem. A tecnologia tem que estar aqui para nos ajudar, mas você não é obrigado a ter ela, né? Mas você tem que entender o que a automação faz. Opa, a automação liga e desliga o aerador para mim na hora que precisa, né? Então o que acontece? Não tem automação, não é desculpa. Pode ter um oxímetro. Eu tenho oxímetro, qual é o problema? Você tem que ir lá fazer a medição. Ou seja, às vezes 2 horas da tarde, vai lá. Se você é 2h30, que nem hoje, 2h30, você já pega o furo, tá? Se você medir todo dia, 2h30. Porque você fala, meio-dia, vai descansar, almoça, dá aquela cesteada, 2 e pouco. Então vai dar uma volta, ver os seus tanques e aproveita e faz análise do oxigênio, né? Aí você já vai ver que já vai estar baixo, vai se assustar, tá 3h30, 4. Você pega antes do gargalo, antes do furo. Mas se tu esperar para 5h30 da tarde, 6 horas da tarde, meu filho, aí o prejuízo já é grande, tá? Prejuízo no sentido, vai morrer peixe? Não, no sentido da conversão alimentar, né? Aí vai começar, que a gente está fazendo, incentivando, né? Nós também estamos entrando nessa rotina, tudo que é novo, é complicado entrar na rotina. Fazer a leitura do padrão, né? Versus a biometria, para ver quanta energia estou gastando. Porque aqui está tudo automação, né? Então nós não controla mais. Então a única coisa que a gente controla é deixar um zerador no manual, que a gente entende que quando passa de 100 gramas por metro quadrado de aeração, a gente tem que já deixar uns no manual ligado ali, 2, 3, porque pode dar um pico de amônia, pode dar um pico de nitrito, pode virar a pressão atmosférica, você sabe. Então a sonda vai ligar, mas ela ainda só faz leitura de oxigênio, né? Então ela precisa evoluir com o tempo com outras análises, né? Como tipo amônia, nitrogenado futuramente. Mas enquanto não temos isso, a gente pode pôr nesse modo manual, porque a quantidade de aeração está aumentando todo dia, a temperatura agora está se elevando todo dia também. Então a gente já sabe que vai dar um problema de amônio, nitrito, né? E você sabe que se baixar muito oxigênio, estoura nitrito, né? Ou seja, quanto mais oxigênio tiver, melhor. Só que você também sabe que nós não conseguimos, às vezes, depende do final de lote, se está com 900 gramas, 800 gramas, uma densidade alta, você não consegue incorporar 5 miligramas de oxigênio. Também sabemos disso, né? Então faz parte da rotina. Mas o que você pode fazer? Deixar uma parte do manual. Porque você vai ver a correlação do risco que você corre por deixar 100% no automático ou desligado no timer é muito grande. Você não está em casa, então é muito melhor você deixar ligado
às vezes 25%, 30% no manual, 24 horas, esquece ligada. Meu Deus, Lucas, você vai gastar muita energia. Como? Me prova. Me prova que você vai gastar mais energia. Você vai ter que fazer a leitura. Não, mas Lucas, eu sei que ligando já vou gastar mais. Sim, mas e a conversão? Quanto que vai melhorar? Outro ponto. Você recebeu o teu alivínio juvenil, que a maioria faz assim, não preciso ligar areador. É outro ponto que você fere muito nessa época do ano. Claro que o peixe varia muito de época a época, mas essa época, um alivínio, um juvenil, ele cresce, ele come, ele gosta, ele aceita temperaturas mais altas, ele é tri louco, né, para comer, né, e para ter oxigênio. Mas como você vai ver o custo-relação? Quanta energia estou gastando, quanto está me convertendo? É só fazer. Então por isso que é bom você começar a ter dados, entende? Para você se tornar cada vez melhor, mais eficiente, como eu aqui também, sou igual a vocês, tenho meus problemas, tenho 2 problemas. Peguei 2 motor areador que veio do concerto, põe do lado do tanque 1 e o outro está na garagem ainda. E eles não estão produzindo mais oxigênio. Você acredita nisso? Cacete, já fiz o pior, o mais difícil, tirar ele e levar para o mar. E põe de volta e ele não quer funcionar, não quer produzir. Entende? A gente faz essas cagadinhas, claro que faz, são produtores, né? Mas é um aqui e outro lá, prejuízo vai vir, né? Vai vir, né? Outra forma, claro, isso já foi resolvido, a gente teve que adquirir mais areador e a gente tem aquele cálculo, a gente orienta, mas é assim, é só para você ter uma base, não tem nada melhor que medir o oxigênio, tá? Mas para você ter uma base, 25 kg de ração, 1 CV de areador na nossa região em torno de 500 metros de altitude. Essa é a base. Por quê? A gente tem a automação, a gente tem a sonda, a gente tem a leitura constante e a gente sabe e a gente vê. Seguindo em torno de 25 para 1, o oxigênio não baixa de 2 miligramas. Ou seja, o mínimo fica 2,3, 2,1, 2,2 e não está baixando. Com uma temperatura de 28 a 29 graus. Se chegar a 30 vai baixar, tá? 32 a gente sabe que vai baixar. Por isso que a gente fala 25 para 1. Mas nada impede você fazer 30 para 1. 40 para 1, entende? Não tem problema. Só que faça a aferição do seu oxigênio se tu vai ver se durante o dia, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, 8 horas da noite, vamos falar assim, se não baixa de 2 o teu oxigênio lá no seu tanque. Tá? Aí, claro, você consegue trabalhar com 30, 35, só que daí você vai ver uma janela do oxigênio que acaba baixando de 2. Aí você tem que ver qual que é o período e qual que é o horário. Exemplo, se tiver abaixo de 2, bem no momento mais crítico que seja, nessas primeiras 12 horas após o trato, você vai ter uma perca na conversão alimentar. Após 12 horas, dificilmente você vai ter percas grandes na conversão alimentar se baixar de 2. Então por isso 25 para 1, porque a gente sabe que vai pagar a energia e vai converter. Depois disso, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa. Então a gente não tem ainda esses dados para falar, vai dar tanto de prejuízo, vai dar tanto de lucro, né? Mas estamos levantando os dados aí para você entender. E é tão fácil, vai fazer a biometria, faz a leitura do teu padrão, tira foto, né? Ou faz um videozinho, como eu fiz. Agora, não é a próxima segunda-feira, dia 29, vamos fazer de novo e vamos verificar como é que está a situação. Aí a gente vai fazer a correlação. A vez passada ficou 1 para 1. Aí você fala, nossa, gastou muito? Sim, mas estava nublado, estava chovendo, né? E agora não está muito diferente, tá? Não está chovendo, mas está com a pressão baixa, mas faz parte do jogo. Mas aí a questão, se eu ponhar mais areador, vai ser melhor ou pior? Temos que fazer a leitura. De repente eu vou colocar lá mais 5 areadores, espalhar pelos tanques lá. E daí eu vi que eu consigo tratar um pouquinho mais o peixe veio comer. Tá tudo bem, a temperatura tá bem. Opa, aí de repente saiu para 0,9. Opa, então eu estou economizando. De repente acabar 0,8. Opa, estou economizando. Então nem sempre, na verdade é assim, às vezes mais é menos. Mais aerador é menos gasto. Tá? É louco isso. Por isso que eu estou batendo tanto em cima disso. Só que daí vem toda aquela questão, a qualidade é alta, por isso que eu estou mostrando o kit, usar o calcário, manter a dureza de carbonato 30 pelo menos. A gente está tentando subir acima de 30, mas está difícil. Já fizemos 3 aplicações no tanque 1, quando chove não consegue. Então, isso que a gente recircula a água, né? Então a gente aproveita o máximo que dá para não perder essa dureza em carbonato, mas não adianta. Então a gente
não adianta ficar gastando sabendo que vai chover muito, né? Então a gente vê nessa parte ali. Então você vai ter que saber as diferenças do seu tanque, né? O tanque 1 já, o tanque 3, o 4 e o 5, já a gente consegue trabalhar bem. E o tanque 2 também a gente consegue trabalhar bem. Mas o 1, infelizmente, não. Então tem suas diferenças aí para você acabar vendo e aprendendo, tá? Tá esquisito, até meu chimarrão esfriou nesse calor. Sombra boa. Talvez se tiver uma pergunta, fique à vontade. Lucas, qual que é a promoção imperdível que você falou que ia fazer? Tá, vamos falar sobre a promoção imperdível aí. É uma forma de presentear você nesse final de ano, tá? Mas vai ser só ou 10 unidades, o máximo que a gente vai fazer isso aí. Uma forma de parceria para ajudar você. Porque a gente entende, a gente acompanha, a gente está instalando bastante automação e a gente vê que muitas propriedades gostariam de ter automação e acaba às vezes falando, Lucas, não tenho dinheiro agora, Lucas, mais para frente e acaba adiando, tá? Isso é normal, por causa que às vezes o que acontece, como você não tem, você não vê. Imagine o seguinte, você na produção de tilápia, se você tem um oxímetro, você já abriu um olho. Abriu um olho, mas o outro lado você não consegue ver porque você não está lá medindo em hora, ou em minuto, né? Essa é a questão, mas já te abriu um olho, já te dá um horizonte. Você não vê o lado de cá, né? Mas se você virar para cá, você vê, entendeu? Essa é a questão. Quando você instala a automação, você acaba abrindo o outro olho. Então você já vê para o lado de cá e já vê para o lado. Então a tua visão fica muito expandida. Aí que vem a questão. Aí você consegue ver a eficiência do calcário. Para que eu vou usar o calcário? Tá boa merda. Por que eu vou usar o calcário? Né? Então expandiu tudo a mente. Aí quando você tem os seus dados salvos, mais ainda, deu problema ali, o peixe começou a morrer 7 dias depois. Você vai puxar os dados lá, aí você vai analisando. Quanto tempo ficou abaixo de 2? Vixe, ficou, semana inteira ficou por 6 horas abaixo de 2. Qual foi o horário? Vixe, foi lá das 6 da tarde até as 11 da noite, foi judiado o trem. Aí depois eu ponhei um areador a mais, que eu instalei aquele que estava fora do tanque, e ponhei dentro do tanque, liguei a energia, melhorou e resolveu o problema, tá? Então isso é automação, isso vai fazer ajudar você a economizar energia mesmo, vai economizar. E qual que seria essa promoção imperdível? Seria você comprar em até pagar em 3 anos. Então essa é nosso presente de Natal para você que nos acompanha há mais tempo. Então você pode adquirir, né, o sistema de automação e pagar em 3 anos. Isso mesmo, em 3 anos você pode pagar. É uma forma de presentear você e é uma forma de você não ter mais a desculpa. Falar assim, Lucas, eu não tenho como instalar a automação, porque vai me custar tanto, eu não tenho dinheiro. Não se preocupe, o sistema vai pagar para você. Em vez de você pegar e pagar para a sua distribuidora, você vai pagar a automação. A questão é o seguinte, depois que está tudo pago, ou seja, no segundo ano já vai estar pago, provavelmente, você vai ver. É a mudança, tanto na economia de energia, como na questão quilowatts versus produção de peixe, quilo de peixe produzido, você vai ver que vai melhorar, né? Se você fazer a sua parte. Mesmo que você não fazer, você vai ver que vai melhorar essa questão. Às vezes você vai mostrar, por exemplo, que precisaria colocar mais um areador, mas você não vai colocar, não tem problema. Só que aí você vai segurar o trato, porque você vai ver, ixi, eu estou tratando lá 30 para 1, 30 quilos para um CV, e vi que o peixe um dia come, depois ele para de comer, aí você vai pegar e falar, opa, vou deixar 25 para 1, como o Lucas fala, e vou fazer um teste. Aí você vai ver que ele sempre tem fome. Aí vai dar um bom resultado em conversão versus quilowatts. Então não tem como falar que o sistema da automação não vai te ajudar e não vai automaticamente, praticamente se pagar sozinho, né? Desde que você tenha o cuidado dela, né? Todo sistema, toda tecnologia, você vai ter que aprender a lidar com ela. É como um celular novo, a primeira vez que você mexeu no WhatsApp, então você tem que entender. Qual que é a manutenção da automação? Limpar a sonda. Essa é a tua manutenção que você vai ter que fazer. O cuidado em limpar a sonda. Lucas, eu não limpei a sonda, qual que é o problema? Simplesmente vai marcar menos oxigênio, tá? Só isso, né? E se tu tiver umas capivara na tua região ali, o máximo ela vai comer um fio e tal, mas você pega e emenda mesmo, tá? É cor com cor e fica tranquilo. Já aconteceu isso, gente, pode ficar tranquilo. Capivara foi lá, comeu a grama e viu o preto e achou que era grama e comeu e roeu, né? Aí o cliente viu lá, o gerador não desligava mais
Aí que ele olhou, puxou o fio, eita, cortado metade, né? Roído uma parte, cortado a outra. E daí ele simplesmente só desligou o sistema, né? Não por questão de choque, mas para não fechar um curto e acabar queimando a sonda ou a placa. E emendou com o cor, ligou e está tudo certo. E está funcionando até hoje, tá? Então vai acontecer esse tipo de manutenção, a gente sabe, né? Um ratão, ovelha, né? Faz parte. Então já te aviso quais são as manutenções do sistema, tá? Então lembrando, essa promoção imperdível vai ficar válida só até as 31 de dezembro de 2025 ou as 10 unidades. Então, se eu fosse você, não perderia tempo, já entrar em contato logo, que depois nós infelizmente não vamos conseguir, porque a gente não consegue bancar mais que isso por 3 anos. Lembra, são 3 anos para pagar. Então, não é fácil não, mas vamos dar esse presente de Natal aí para você que está nos acompanhando, você que está assistindo esse vídeo aí, e aí você acaba teus problemas, né? Sempre fala assim, aí meu filho, aí você vai entrar para outro nível na sua produção, você vai entender o que é realmente tá assim, aí depois tu tá assim, aí tu abre os dois olhos e faz assim, como todo mundo faz, tá bom? E se você tiver uma pergunta, fique à vontade em fazer ali, ou um comentário, tá? Fica totalmente à vontade em fazer aí, que estamos aqui para ajudar você sobre o cal, sobre o calcário ou outras coisas. As pessoas pediram a questão do açúcar, né? Teve um produtor que entrou em contato sobre açúcar baixar a amônia, tá? Então vamos mudar agora um pouco de assunto aqui. O açúcar baixa a amônia? Sim, ele baixa a amônia, tá? Ele acaba baixando a amônia. Só que você tem que ter um cuidado. O açúcar é um carbonato, né? Ou um carbono altamente solúvel, disponível para as bactérias. Mas ele é totalmente solúvel para todas as bactérias, as boas e as ruins. Então, vou lá só jogar o açúcar, não é muito indicado, tá? Não é muito indicado. É indicado, então, você, por exemplo, fazer aquela ativação que a maioria orienta, né? Joga lá teu produto, tanto faz que for, bioremeedor, bactérias, né? E você acrescentar um pouco de açúcar, né? Para ele dar uma inoculada nessa bactéria, ou seja, aquela bactéria vai grudar no açúcar, daí ela cai no teu tanque e já tem energia. Seria como se fosse um adubo no pé de milho, no soja, qualquer coisa que você planta, você põe um adubo, tá? O açúcar, vamos falar assim, é um adubo que você vai apoiar para suas bactérias, tá? Só que lembrando, é como a agricultura. Se tiver muito inso, o inso também pega teu adubo, né? Não é mais só o pé de soja, por isso que é dessecado, né? Feita a dessecação, tem que estar bem sequinho, mesmo que o soja era andato, você tem que dessecar e deixar ele. Por quê? Você vai colocar o adubo no pé, na raiz no caso, mas se tiver outra raiz ela tem acesso. Na questão do açúcar, desligar essa sirene aí, né? Na questão do açúcar, lembre-se, ele é um adubo, então ele serve para todas as bactérias. Então você é melhor adubar a bactéria que você quer do que você só jogar no tanque e rezar e falar assim, tá coçando aqui. Você imagina assim, o produtor pegar e passar adubo na roça. Você imagina passar adubo na roça. E não plantar soja, não plantar milho, não fazer nada. Só jogar adubo na roça. O que vai acontecer? O que acontece? Quem tiver lá vai pegar. Concorda comigo? Se tiver grama, que no caso aqui tiver grama, se tiver picão, se tiver amargoso, se tiver bulva, qualquer coisa, todo mundo vai pegar. Então quando você joga o açúcar diretamente no seu tanque, é isso que você está fazendo. Você está adubando todo mundo, tá? Então tem que ter esse cuidado. E outra coisa, maneira na dose. Vai devagar, gente. O açúcar é muito exponencial, tá? Então, às vezes, se você tiver problema de oxigênio e você usar um bioremediador com açúcar ou sem açúcar, vai consumir muito oxigênio. Então, você tem que ter esse cuidado. Então, doses pequenas e hemopáticas, né? Se você tiver uma automação diferente da marca, aí você já vai, pega e faz a aplicação e fica observando. Às vezes não é o tempo, né? Você vai ver que realmente baixa muito se será na dose. Então, ele vai controlar a amônia, depende do caso, ele baixa até um pouco o nitrito, tá? Ele ajuda muito, tá? Então, fica ali a sugestão para você, né? Então, pode-se usar açúcar sim, ele ajuda, ele acelera, mas lembra, ele é um adubo, só para você ter a correlação. Se jogar demais ou só jogar um adubo, qual o resultado que você vai ter? Né? Você vai acabar aproveitando, dando para todas, e você não quer dar adubo para todas as bactérias, porque vai ter bactérias ruins aí que você vai alimentar. Então,
vamos falar assim, faça uma mini ativação de 2 horas e põe esse açúcar junto com a tua bactéria. Tá? Aí sim você preparou. E dosagens muito pequenas, tá? De adubo aí é suficiente. Então sempre tem cuidado. E vai baixar a amônia. A outra questão também. A dureza em carbonato, vamos falar só de amônia e nitrito, precisa estar pelo menos em 30, 40. Tá? Não adianta estar em 20, 10 que não vai funcionar. Vai faltar bicarbonato. Bicarbonatos, lembra? Precisa disso aqui. E outra, renovação. Diminua a renovação. Trabalhar com 1%. Tá? Ou seja, se o tanque tem 100 cúbicos de água, você não pode pôr mais que 1000 litros de água. Ou, vamos falar assim, se o tanque tem 100 cúbicos de água, você vai pôr 1 cúbico de água por dia. Isso significa a renovação de 1%. É uma miséria. Mas você põe 1 cúbico, sai meio cúbico. Né? Tem a taxa evaporativa, essas coisas assim. Depende da época, né? Então isso você tem que ter esse cuidado. Lucas, eu posso renovar mais? Pode. Só que as bactérias que consomem amônia, ela precisa essa estabilidade. Ela não gosta de trocas exageradas, né? Então às vezes a pessoa vai lá, tem 5% de renovação, tem 10% de renovação, e ela fala, Lucas, eu jogo ureia, eu jogo açúcar, eu jogo bioremediador, eu jogo e não baixa. E a minha dureza está 20 e não sobe. Não tem como. Você está lavando tudo, tá? Porque você tem que imaginar que dentro do seu tanque, você vai criar um mundo específico para ele. Aí você vai levar, imagina a lavoura. Quando você quer que só venha a soja, você teve que dessecar, aí veio a buva, veio o amargoso. E vem os processos diferentes para deixar ela limpa, a roça, para vir plantar o soja. E mesmo assim, depois vem a trapoerava por baixo, vem um monte de isso na nossa região aqui. O seu tanque é a mesma coisa. Então você precisa estar ciente disso, você precisa entender as águas. Então, a dureza em carbonato está ok, a alcalinidade está ok, a renovação está 1%, estourando 2%. Claro, aqui passa, choveu, não tem o que fazer, vai ocorrer maior troca, a gente sabe disso, mas está fora do nosso controle. Mas nós não liga a bomba, nós não força a renovação, né? Porque você sabe que o sistema RAS funciona com o sistema, com a própria água, então já existe, mas como é que funciona? Porque eles mantêm os níveis adequados, né? E acaba funcionando aí. No tanque escavado também pode ser assim, para você, entender? Então ali fica a respeito do açúcar, essa questão, né? Estou falando demais, vocês têm que fazer pergunta, gente, pelo amor de Deus. O chimarrão tá esfriando na sombra, tem que pôr no sol. A erva nem está secando, né? Agora vamos mudar o assunto de novo, né? Vamos falar um pouquinho mais de uma discussão que eu e minha amada nós tivemos esse final de semana. Deu um insight, né? Deu um tchan na cabeça. Como se aproximar de Deus? Ou as pessoas falam assim, como aumentar a sua fé? Tem só uma coisa que te leva a esse processo. Aí você fala assim, mas como assim só tem uma coisa? Assim, sempre falo dando a minha opinião, minha singela, ilustre opinião. Cada um tem a sua e isso é ótimo, né? Mas vê se faz sentido para você. Porque eu estou nesse processo buscando Deus, buscando aumentar a fé, né? E vai esse processo, evangelizar, entendendo o que é evangelizar. Comecei lendo a Bíblia, né? Então às vezes você tem receio de ler a Bíblia. Eu acredito que não existe nenhuma religião que vá contra você ler a Bíblia. Pelo menos se tiver, me avise, mas eu acho que não, né? Porque toda religião foi formada em cima da Bíblia, então se você lê a Bíblia, toda religião aceita você ler a Bíblia, né? Pelo menos assim é a lógica, né? Que o Deus é o mesmo, né? Só a forma de se aplicar as coisas muda, porque aí cada um seguiu sua orientação, sua ideologia. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, porque daí, por 1 minuto, vamos falar assim, o milésimo de segundo, eu voltei para trás. Eu lembrei de mim quando eu não acreditava mais em Deus. Eu lembrei de mim quando estava perdido. Eu lembrei de mim, né? Fui lembrando. Aí de repente eu olhei para mim hoje. Ou seja, eu fui no meu eu do passado e fui para o meu eu do presente, que seria o futuro também. Mas enfim, fiquei aqui. Aí eu falei, fiz a pergunta para minha amada, falei, só tem uma coisa que a gente faz que vai aproximar cada vez mais
de Deus e aumentar a nossa fé. Só tem uma coisa. Não tem outra coisa que vai acontecer na sua vida, indiferente, mas só tem uma coisa que você fazendo vai acontecer. Senão você não vai conseguir. A própria Bíblia diz, né, em glória, né? Você imagina o que é? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu estou lendo a Bíblia. Praticamente todo dia. Não é todo dia, praticamente. Esqueço. Às vezes esqueço, às vezes é preguiça mesmo. Eu falo assim, eu não vou ler hoje, Deus. Pode mandar o raio. Depois vem o raio, né? Depois eu reclamo, né? Não, brincadeira, né? Às vezes eu sinto que não é para ler, porque ainda não está no tempo, né? Porque vai lendo a Bíblia e está bem no seu tempo. Às vezes você sente que não é para ler e não lê. É assim. E às vezes é preguiça, tá? É a realidade. Mas o que mudou do eu passado para eu presente, que seria o eu futuro, só teve uma coisa. Quando eu comecei a ler a Bíblia, foi o primeiro passo. Veja, se você quer se aproximar de Deus, se você começar a entender a realidade de hoje, trazer teu eu para o futuro, que seria o presente, você precisa começar a ler a Bíblia. Ponto. Aonde? Tanto faz. Segundo, quando você começar a ler a Bíblia, né, então você deu o primeiro passo. Concorda comigo? Qual que é o segundo passo? Você vai ler a Bíblia e tu vai sentir no seu coração o seguinte: colocar em prática. Por isso que não adianta você ler a Bíblia em um ano, um mês, uma semana. A Bíblia é um manual, então vai depender da velocidade de cada um. Mas cada um o quê? Colocar em prática. Porque às vezes tu vai pegar uma passagem que você tem que perdoar o outro. Como perdoar? Né? Como é que você vai perdoar alguém que te fez mal? Como é que você vai perdoar isso? Né? Então está na Bíblia, dá e a outra face é perdoar. Ter compaixão, perdoar, se ponhar no lugar do outro. Né? Coisa que eu entendo. Aí vem essa questão. Enquanto eu não conseguir perdoar o outro, né? Na própria Antigo Testamento dizia, se você quer pedir uma oferenda para Deus, primeiro perdoa o outro para vir falar com Deus, porque enquanto você não perdoar o outro, não precisa nem falar com Deus, não adianta nem dar a oferenda, ele nem aceita, é ultrajante para ele. Não adianta nada você se ajoelhar, claro, né, modo de falar, se ajoelhar, pedir a Deus e você sentir no coração que tem que perdoar a outra pessoa. Deus fala, não, perdoa a outra pessoa, depois eu te ouço, depois eu te dou o que você pediu, né? Então, a única coisa que realmente vai mudar a sua vida em aproximar com Deus e aumentar a sua fé, indiferente do que você pense, é ponhando em prática. E é o mais interessante, você vai lendo a Bíblia e vai surgindo as oportunidades de você colocar em prática. Simples. Senão, fica vazio. Né? Hoje eu vejo, é muito complicado, as pessoas gostam de falar muito o que tem que fazer e não fazem, não aplicam a sua vida. Então, as mídias sociais, elas estão, a certo ponto, quebrando, né? Você vê aquela pessoa lá, mas depois, pô, ela não está fazendo. Me diz uma coisa, o que adiantava falar para vocês? Ó, vocês têm que ler a Bíblia, esse é o primeiro passo, segundo passo, e eu não ter feito isso. Eu ter lido, sei lá, um capítulo, e falar, não, cara, você tem que ler a Bíblia e tal. Então contradiz. Então não vai dar certo. Não tem como, né? Esse canal, essas mídias sociais, aqui no caso o Instagram, podia ser TikTok, Facebook, tanto faz. Você precisa entender. Quando você olhar o outro, você tem que entender. Né? As pessoas, só posta as coisas boas, e as coisas ruins. Né? Tem coisas ruins que não é bom postar, mas tem coisas ruins que tem que mostrar. Né? As experiências têm que ser trocadas. Por isso que aqui no canal, por exemplo, o Homem Criat Lab, eu mostro que funciona, não funciona. Você viu a biometria, nós refizemos a biometria, daí deu totalmente diferente, chegou a 430 gramas. Refizemos a biometria, batemos mais lugar, mais tarefa, daí tinha peixe de 660 gramas. Então, por quê? Né? Aí eu deixei só a parte ruim para vocês ali. Não tem problema, né? Por quê? Para vocês parar e pensar, pô, o Lucas também tem problema? Não, é a realidade, né? Ter 13, 14 peixes por metro é a realidade. Vai ter problemas, não tem como. Mas na vida de ser um cristão, indiferente da sua religião, né? Eu falo cristão, quer dizer que aceita Deus ou aceitou Jesus, é isso. A gente percebe que as pessoas falam uma coisa e fazem as outras. Então, como fazer isso? Então, é melhor falar menos e fazer mais, aquele velho ditado. Né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí não dá certo. Porque Jesus veio aqui na Terra, se você pegar e ler a Bíblia, você vai começar a entender o que ele veio fazer aqui na Terra. Ele veio dar o exemplo. Como é que ele deu o exemplo? Fazendo as coisas, aceitando, tendo paciência. Eu falo assim, Jesus, como tu teve paciência com os teus discípulos? É absurdo a paciência que ele teve. Se você lê a Bíblia, você chora.
Só imaginar a situação, né? Perdão da palavra, né? Hoje a gente ia falar, não é perdão, mas ignorância era muito grande na época. Mas também, né? Era Jesus, né? Mas mesmo assim, ele falou nas palavras mais sutil, mas era tão ignorante. Então, às vezes, tem pessoas que são ignorantes. Mas ignorante não quer dizer que são burras. Ignorância quer dizer assim, ela só não sabe. A partir do momento que ela sabe, aí, se ela continuar cometendo o erro, aí pode talvez chamar ela de burra. Mas tem muitas pessoas que cometem um erro na produção de tilápia e não sabem que pode fazer diferente. Ela é burra? Não. Ela só está ignorante naquele sentido porque ela não atualizou e não fez o teste, né? É simples assim. Vocês estão vendo, pelo menos nós aqui, acaba vendo muita questão de saúde. Agora você está vendo que o flúor faz mal, o shampoo faz mal, o sal de cozinha faz mal. Pô, enquanto ninguém explicar por que o sal de cozinha fica seco, você se perguntou por que o sal de cozinha fica seco? Não puxa umidade? Não sei se vocês lembram, antigamente só puxava umidade lá uns 30 anos atrás. E agora não puxa mais, fica sequinho, pode estar chovendo, não dá. Estranho, né? O que eles ponharam a mais no sal? Então, pesquise isso para você ver, aí você vai se assustar, né? Aí as pessoas estão tendo mais câncer, essas coisas, aí você vai entendendo o processo. São muitos anos de ponhando produtos nas coisas para facilitar uma coisa, mas o homem estraga outra coisa. Sempre é assim. Arruma uma coisa, estraga a outra, né? Tá bom? E outra coisa assim que eu percebi também na vida aqui, que comentei com a minha amada, a gente tem que resolver o problema. Uma forma bem simples de entender se você está resolvendo o problema na sua vida, né? Se está conseguindo, às vezes você se sente cansado, está, tem tanto problema, faço, mas acaba aumentando, né? Tem uma discussão aqui muito interessante. Por exemplo, imagine você foi para a sua cidade, comprou alguns produtos, está dentro do carro, certo? Está dentro do carro. Enquanto está dentro do carro, é um problema aí, está dentro do carro. Aí vamos supor, você descarregou as suas compras para dentro de casa, mas tem outros produtos que é para fora de casa, que é fora, é lá para os tanques. Aí o que você faz? Você descarrega do carro e coloca perto da tua garagem? Ou você leva logo no lugar? Bom, aqui o que nós fazíamos? Pegava, descarregava do carro e descarregava na garagem. O que gerou? Outro problema, que ainda não está no lugar. Acabou entulhando as coisas, acabou gerando o quê? Mais um problema. Ou seja, você resolveu, você acha que você resolveu um problema, mas você continuou o problema. Sei que você conseguiu entender a lógica. Porque então está no carro e você tira do carro, então você leva já no lugar, né? Claro, estou falando na propriedade aqui, não, outras propriedades é diferente, mas estou falando na propriedade onde é que você sabe que você pode ir a pé levar as coisas no lugar. Então o que aconteceu? Tem coisas que ficou na garagem, houve uma discussão, não resolvia esse problema. Tirava do carro, continuava o problema, né? E daí você para repetir quantas coisas a gente acaba achando que está resolvendo o problema e está criando outro, ou seja, só mudou ele de lugar. Então nós pegamos uma coisa do carro, uma mercadoria, ponhamos na garagem, ou seja, nós transferimos o problema para a garagem. E da garagem tem que ir lá para o escritório, da garagem tem que ir lá para o jirico, vamos falar um exemplo, né? Na aração. E o que acontece? Então, cuide na sua vida, na sua psicultura, se você não está transferindo o problema só de lugar. Vou dar um exemplo. Veio o areador, tirou do carro, põe na garagem. O problema saiu do carro, foi para a garagem. Da garagem tem que ir para o tanque. Do tanque tem que ir para o dante do tanque, tem que ligar a parte elétrica. Se eu pegar agora da garagem e pôr no tanque, do lado do tanque, o problema continua o mesmo. Eu não resolvi ele. Eu preciso instalar e ligar ele. Aí eu resolvi o problema. Então, quando eu trouxe o areador, tem que resolver imediatamente ele, colocando no tanque e ligando, né? Então, são uns detalhes que a gente acaba mostrando aqui para você, que às vezes você está com o problema, você está transferindo o problema só. Aí o problema é que esse problema vai me custar outro problema, oxigênio baixo, ver como é que funciona. Aí, quando o motor tinha queimado, beleza, era um problema. Arrumou, resolveu o problema de queimado, mas tem que instalar de volta. Se eu não resolver esse problema, ele vai me custar caro porque o oxigênio vai baixar, já está baixando, né? Aí vai diminuir o trato. Aí vai aumentar o custo quilowatts versus quilo de peixe produzido. Então cuide na sua propriedade se você não está fazendo como eu e adicionando os problemas na sua vida e não resolvendo. Aí vai chegar um momento do dia que fala, eu não aguento mais.
muito problema para resolver. Aí você tira do problema e põe para lá. Quando a minha mulher começar a incomodar que o radiador está na garagem, vou resolver o problema dela, vou apanhar no tanque. Do lado, né? Ela está dando risada, né? Mas é assim, por que eu falo isso? Porque umas coisas que a gente para refletir assim do dia a dia e a gente vê, como eu, como você, às vezes fala, nossa, o dia é muito curto, 24 horas, mas é porque a gente não está definindo corretamente o nosso dia. E faz parte, mas só que a gente vai pagar o preço, né? Quem sai perdendo é você, não sou eu. Eu saio problema com meus problemas, que eu só mudo de lugar e não resolvo ele, né? E você com os seus. É assim que funciona a vida. E às vezes você com essa sabedoria, você fala, pô, eu vou começar a observar, né? É verdade, isso aqui podia ter resolvido, daí não resolvi, tinha tempo, né? Ou alguém veio no momento, fala assim, eu vou deixar para amanhã, e tinha tempo, isso amanhã, até chegar ao oxigênio zero, né? Amanhã, ou até fazer a biometria de novo, daí, eita, se não cresceu ali, vereador ali, que coisa, né? Aí vem, tá bom? Então fica aí, fechando aqui o vídeo de hoje, tá? Se você tiver uma pergunta, fica à vontade em fazer, são todos convidados a fazer. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe, tá? Ele vai estar no YouTube, tá? Então o vídeo mais comprido vai estar no YouTube, daí caso quiser acessar nosso canal do YouTube, caso você quiser aproveitar a nossa promoção de final de ano, são 10 unidades apenas, tá? Aproveite, tá? Falo para você que a tilápia ela não vai parar de crescer no Brasil, tá? Isso não tem como, é algo, é como falar para o frango parar, não tem como, é muita produção, é muito emprego gerando, é muita força política, é tudo muito, tá? Ela não tem mais controle, não existe falar exótica, não vai acontecer, né? E temos que continuar investindo, tá? Sei, ano que vem a eleição, tá, esquece a eleição. Eu vejo vamos falar assim, ano que vem vai passar os 4 anos do governo e muitas pessoas desanimaram, né? Só que não adianta desanimar. Tem gente que fez dinheiro nesses 4 anos, né? Eu conheço propriedades que acabaram alugando a piscicultura, porque o outro falou, não, se esse presidente assumir, eu não vou mais, né? Eles alugaram e tem lucro. Então você tem que cuidar do teu emocional, por isso que eu falo, pega papel e caneta, né? Por isso que eu falo assim para os produtores, comece a fazer a leitura de quilowatts. Ah, Lucas, eu fiz aqui, está mais baixo que você. Ótimo, eu fico mais feliz. É isso que eu quero, mas só que daí você agora tem números, você precisa de números, nós precisamos ser cada vez mais profissionais, fazer esse tipo de coisa que a gente não gosta, trabalhar com números, eu também não gosto muito, mas só que não tem, ó, é prático. Fiz a análise aqui para vocês viram, vocês podem replicar e vai dar certo. A questão dos quilowatts versus quilo de peixe produzido, você replica na sua propriedade e vai vendo. Ah, eu tenho 4 peixes por metro, 6 peixes por metro, tá bom. Aí às vezes tu vai aumentar para 6, aí você vê que às vezes não é viável, às vezes é melhor para 8, e aí vai indo, né? Esse é o objetivo, mostrar para vocês um horizonte, inúmeros dados, porque assim, o que acontece, às vezes o cara fala assim, no exemplo do oxigênio, ah, o mínimo é 5. Tá, mas qual é meu custo em relação quilowatts versus quilo de peixe produzido a 5? Será que deve ser 5? E se eu fazer menos que isso? Tem que ter dados. Eu não vou falar aqui não, porque eu não deixo em 5, né? Eu deixo sempre abaixo de 5, né? Bem abaixo de 5, porque eu já fiz um custo aqui e falei, não. Qual o custo? Custo-eficiência entre ração, conversão versus saúde de peixe. Então eu trabalho com meus números aqui. E cada empresa trabalha com seus números aí, tá? Por quê? Porque senão sai caro. 5 não é, porque 5 é humanamente impossível em certas épocas do ano. Então vai gastar tanta energia, mas não vai converter a ração, não vai compensar, porque é impossível. A pressão atmosférica não deixa, a altitude não deixa e a temperatura não deixa. Então não faz sentido, né? Então são detalhes aí, mas como a gente sabe? Porque a gente tem que fazer a leitura, quilowatts versus quilo de peixe produzido. É exato? Não, não é exato, né? Porque às vezes pode falhar o tanque, pode ter mais, pode ter menos, mas aí você vai vendo, por exemplo, cargas de ração, você consegue ver marcas de ração, eficiência, às vezes tu paga mais caro numa e é melhor, às vezes tu paga mais barato, às vezes pode ser melhor, não sei, né? Mas aí você começa a trabalhar a sua piscicultura e se tornar cada vez mais eficiente e aí você
Comece a entender todo o processo e não desanima por qualquer coisa. Hoje muitas propriedades desanimam muito fácil. Então, agora o peixe está bom, vou investir. O peixe está ruim, não vou investir. Esse é o problema, né? Você é um produtor de peixe ou um tratador de peixe. Ou seja, vai se transformar futuramente em empresário, né? Você querendo ou não, você vai se transformar num empresário. Não tem como, né? Eu penso assim, já que nós estamos trabalhando com peixe, vamos fazer dinheiro, vamos ter lucro. Como nós vamos fazer? Tendo números e tomando as melhores decisões. Mas como é que vamos tomar as melhores decisões se a gente não tem dados nenhum? Não sabemos a conversão do período, não sabemos a conversão geral, nós não sabemos quantos gramas de ração por dia você está tratando, nós não sabemos quantos CV de aerador você está usando por quilo de ração. Você não está sabendo nada, só está tratando peixe. Aí você fica bravo e você fala tratador de peixe. Você trata peixe, é um produtor de peixe. Aí pede para a agricultura, quantos sacos de milho você colheu na safrinha? Tantos? Em qual área? Essa eu colhi tanto, essa. Quantos sacos de adubo você jogou? Joguei 10 aqui e 15 aqui. Joguei 3 sacos de ureia aqui e 2 de sulfato. Ali, joguei 4 aplicações de fungicida, 5 de inseticida para cigarinha, mais 3 para percevejo. Sabe na ponta de língua o que você usou na tua lavoura. E daí no tanque você não sabe nada. Na ponta da língua. Eu acho que eu tenho tantos mil peixes aqui. Eu acho que eu tratei tantos quilos de ração. Eu acho que está crescendo 5 gramas a dia. Não, minha média de crescimento é 4 gramas a dia. Pronto. Minha conversão é 1,5. Você entendeu a diferença? Por que a agricultura vai para cima e a piscicultura fica aqui parada? Então, fique esperto, fique ligado, tá? Foi um prazer ter você comigo até essas horas. Agora, um Feliz Natal para você, um próximo ano novo. Mas o ano novo ainda vamos fazer a live do ano novo aí. Um Feliz Natal para você e para sua família, tá? Então, pense, reflete do seu eu do passado, do seu eu do futuro, que é o presente. Lembra, seu presente já é o futuro. Verifique, né, se você está sendo chamado por Deus, se você sente alguma coisa. Não se preocupe, siga seu tempo. O seu tempo é o tempo. Mas lembre-se, o melhor resultado que você vai ter, indiferente em área, assim, na sua questão de espírito, é colocar em prática o que você sentir no seu coração. Na área de produção de tilápia também, é você colocar isso em prática. Vou comprar esse kit aqui e vou pôr calcário, ou vou pôr calcário para ver, né? O importante é sair da zona do conforto, ou seja, todo ano eu aprendo uma coisa. Você que me acompanha há mais tempo, você sabe, é impressionante. Todo ano é uma coisa diferente, né? Esse ano foi da automação, né, do calcário, né? Meu Deus do céu, eu falo assim, se volta do eu passado, eu falei assim, sempre tem que ter a mente aberta. Eu sempre falo, eu só sei mal 1% do que a tilápia precisa. Eu sempre fico falando isso, eu nunca falo que eu sei tudo, porque eu não sei. Aquele veritado, quanto mais eu sei, nada eu sei. Porque quanto mais sabedoria você tem, você mais vê longe. Quanto mais orgulhoso você for, menos você vê. O orgulho faz isso aqui com você. Você não vê outras coisas. Então eu sempre falo para todo mundo, seja teimoso, teime. Lucas, eu não acredito que a quantidade é pelo calcário. Sabe, né? Compra o kit, faz o teste, faça as suas experiências. Isso sim, teimosia. Agora orgulho. Isso não funciona. Nem vou nem testar isso aí, eu sei que não funciona. Isso é orgulho. Orgulho mata todo mundo. Tanto faz em que área, tanto na fé como no relacionamento. Às vezes você recebe uma dica de um amigo, uma feroada bem forte, aquela que dói, você fica bravo com o teu amigo e quer deixar de ser amigo do cara, mas a pessoa não entendeu a mensagem. Ela não entendeu, né? O amigo fala a verdade. Os conhecidos falam o que você quer. O amigo de verdade fala a verdade. Ele é verdadeiro, mesmo que doa. Que a verdade nos liberta, né? Pode demorar um tempo, mas depois vai vir, tá? Então, para você entender essas questões aí no seu dia a dia, tá bom? Já ficando... Sidney mandou Feliz Natal. Quem? Sidney. Ô, Sidney, tá aí? Que bom. Que bom te ver, velho amigo. Estamos aqui ano que vem fazer a tilápia de esperto pra você vir, né? Matar a saudade de novo. As amizades de longo prazo aí. E o tempo passa, né, Sidney? O tempo passa.
Passa rápido. Né? O tempo passa rápido, tá bom? Então, muito obrigado para vocês. Tenham um Feliz Natal. Aproveite com sua família. Aproveita a bênção do Natal, conforme a sua religião, tá? Fiquem em paz. Aqui não quero convencer ninguém a religião, nem sobre a política, nada. Só que assim, temos que entender que temos que seguir mais o que está na Bíblia, né? Eu acho que temos que ter mais compaixão das pessoas, né? E tendo compaixão tem que perdoar, mesmo que é um caroço que às vezes é provocando, né? Todo mundo tem seus problemas, né? Mas depois ocorre a libertação, né? É impressionante essa parte, mas tem que praticar, dói no começo, você fica perdido, né, na questão de fé, mas você só precisa acreditar, lembra? É um passo de cada vez, glória em glória, né? Oxe, o que uma cadela em si não faz, né? Então, um grande abraço a você aí, um Feliz Natal e até segunda que vem, antes do ano de 2025 acabar. Eu ia falar se Deus quiser, mas Deus já quer, tá? Um abraço, até a próxima.